Olá pessoal, bom dia. Quem fala aqui é o Eduardo Coelho da Tóquio Marine Seguradora, sou aqui da área de treinamento. Hoje o nosso assunto vida individual e eu trouxe uma pessoa bem especial aí para nos ajudar na apresentação, a Regiane, gerente comercial especialista no Vida, né? Uma estrutura diferenciada que nós da Tóquio Marine temos. Bom dia, Rê, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Primeira vez que você está aqui com a gente, né? Primeira numa apresentação. Vamos ver. Diferente, né? Bem diferente. Ela acabou de me falar, gente, que tem sempre a experiência de participante, né? Sempre. Agora eu está aqui assisto. conosco. Agora vamos ver pelo outro lado. Vamos entender, né? É legal ter sempre os especialistas, porque nós entramos às vezes em assuntos, né, Regiane? Puxa, a parte mais operacional, alguma coisa de negociação. Do dia a dia. E eu não gosto de me esquivar das dúvidas, né? O vida individual a gente tem feito aí ao longo do ano, sempre, ou eu ou o Derlei, né? Nós nos alternamos aqui na apresentação. Mas a gente tomou a decisão, não, vamos ou trazer alguém da área técnica ou alguém da área comercial e aí a gente consegue oferecer o treinamento mais completo. Amigos, a ideia aqui para quem está acessando a gente pela primeira vez é que vocês mandem perguntas, né, para nós. E aí o bate-papo está aberto, você consegue ver apenas as suas perguntas. Pelo volume de conexões, nós já estamos com um volume aí bem grande, né, Rê? Dá para a gente tentar o máximo possível das dúvidas, né? Nós vamos fazer hoje uma apresentação dos nossos produtos da família Vida Individual e vamos tentar mostrar como abordar o cliente, né? Porque falar de vida, normalmente a gente é obrigado a falar da morte, né? Assusta, é tabu aqui no Brasil, muitos não se sentem confortáveis em discutir, mas é aquele lance, né, Rê? Nós precisamos falar disso. Né? É uma resistência que precisa ser quebrada. Que precisa ser quebrada, perfeito. Eu já deixei os materiais, turma, aqui disponíveis para vocês, tá? Essa apresentação que eu vou começar agora, o nome do arquivo é Vida Individual Adobe. Então você clica em cima, vai habilitar o botão de download, aí você já vê mais ou menos, né, a abordagem, e é o material que nós compartilhamos depois no e-mail de vocês. Legal? E aí, galera, o som tá ok para vocês? Podemos começar? Vocês só escrevam aqui rapidamente, por favor. Legal. Alguns estão escrevendo aqui, viu, o recém-som, mas às vezes é um problema pontual do computador. Ó, a maioria tá okay. Dando ok. Legal. Então, turma, eu deixei num primeiro slide aqui, mais ou menos a abordagem hoje do nosso dia. Nós vamos falar do produto, né? Vamos falar um pouco de mercado. Eu gosto de trazer só um pedaço da pesquisa que a Tóquio Marine fez quando estava pensando ainda em lançar o Vida Individual. Alguns pontos ainda são bem relevantes, né, para tentar, sei lá, não sei se você que está me ouvindo é um corretor que comercializa habitualmente o Vida Individual, mas como quebrar essa barreira, como a Regiane falou, é preciso quebrar essa barreira. Nós vamos tentar dar algumas dicas aqui para vocês, de iniciar o assunto de uma forma um pouco mais sutil, no sentido de conscientização, tá? Vamos falar de coberturas, vamos falar de capitais segurados. Ouçam bem, nós vamos falar das idades, limites e o limite por idade, vamos falar também de carência, vamos falar de franquia, né? Eu já me adianto, porque às vezes essas perguntas vêm logo de início, né? E aí depois eu não consigo responder, mas fica tranquilo. Vê o arquivo, vocês vão notar que já estão, praticamente foi pensada essa apresentação para responder, sei lá, umas 90% das dúvidas, né, que surgem. Um ponto bem legal da apresentação, gente, a parte das assistências. Para as assistências, tem um arquivo que eu disponibilizei a vocês, que é esse aqui, ó, Guia de Serviços. Gente, é muito legal, porque nós temos um diferencial, que é o aplicativo Vida Saudável, ele está junto com as assistências, né? E tá aí, falei de uma abordagem mais sutil, o aplicativo vai ajudar a fazer essa abordagem. O assunto vida saudável tá em alta. Tá em alta, então dá para começar por aí mesmo esse legal. Assunto. E a parte da teleentrevista, que não foi uma novidade lançada pela Tóquio, mas a forma como nós estamos fazendo inspirou outras companhias a seguirem, né, o nosso caminho. Que é uma forma para você, corretor, tirar aquela parte mais constrangedora, né, de quem está acostumado com a vida individual sabe, é fazer o preenchimento do questionário. Você precisa, às vezes, entrar em questões muito pessoais. Há necessidade, por Há necessidade, com certeza. E aí você, corretor, fazer, que tal então a gente cuidar de todos os casos? E aí você trata de onde você faz de melhor, né? Que é abordar o cliente, fazer aquela conscientização dele, o papel consultivo. Então essa os nossos tópicos.
Tá? Vamos começar falando então de mercado. A gente tem percebido, né, eu tenho essa oportunidade de trabalhar na área de treinamento aqui da Tokyo Marine já há um bom tempo. O início, o Regiane, era presencial, nós não tínhamos aqui a tecnologia. A gente via resistência muito grande, né? O assunto vida, né, dos temas, ele tinha um espaço sempre menor, porque, poxa, a pessoa quer saber, ela fala de morte, a pessoa quer saber do automóvel, né, da residência, das empresas, né? E aí a gente aos poucos foi conseguindo, né? O mercado está mudando, pode ver que hoje a principal carteira no mercado brasileiro é o Vida, né? O Vida ganhou essa... Mas ainda assim, Regiane, há um espaço muito grande, ainda pequena a participação dos seguros de vida em relação a países mais desenvolvidos. E é isso que eu queria mostrar para vocês agora, né? Tem uma pesquisa que, assim, serviu muito de referência para a gente, que é essa da Universidade de Oxford. Ela fez um estudo já tem alguns anos, né? De 11 países, que ela entendia, né, desses 11 países, das maiores economias, né, o Brasil com certeza está dentro desses 11, para entender o percentual de seguro de vida, né, na população. E veja, gente, aqui no Brasil, tá naquela, né, em 19 deve ter subido um pouquinho, deve estar na faixa de 20 e poucos, mas a média mundial é muito alta, né, 32%. Aí você começa a pensar assim, pô, mas por que isso? Né? Por que é tão baixo ainda no Brasil? Talvez porque o preço do seguro hoje no orçamento familiar para o brasileiro pesa muito, né? E tem aquele ponto, né? Você acorda hoje, puxa, tô com vontade de comprar um seguro de vida. Eu diria que não. Não, sei lá, né? Concordo com vontade de comprar um celular, que nem hoje, tava vida saudável, né? Pesquisando um tênis novo para correr. Essas coisas se despertam desejo. Um seguro de vida. Não só de vida, né? Nenhum seguro. Nenhum seguro. Hoje o brasileiro fala muito disso, né? Olha, seguro, eu compro seguro para não precisar usar. Ainda considera uma despesa, né? Mas não é. Investimento. E sabe como ponto está acontecendo aqui no Brasil, gente? Que eu estou ficando assim bastante contente e bastante esperançoso. A questão dessa ideia de se fazer investimento, de poupar, de investir. E quando você pensa com cabeça de investidor, você pensa num termo, gravem esse termo, blindagem de patrimônio. Como que eu posso blindar o meu patrimônio que eu ali com muito suor construo para as eventualidades da vida? E melhor, quais são essas eventualidades da vida? Nós vamos falar já já sobre isso, que vocês vão perceber que o seguro de vida ele é um importante instrumento para blindagem patrimonial. Mas voltando aqui à pesquisa, vamos comentar mais um pouco, Rê? Ó, dos entrevistados aqui no Brasil, né, 78% deles, olha o que eles falavam, já tem uns 2 anos na pesquisa, que não tem conhecimento sobre produtos de perda de rendas causadas por morte. Aí a gente já começa a entrar naquele assunto que mexe com todo mundo, né? Como assim? Como não? Seguro de vida, né? Enquanto 71% e também por os produtos, né, tá dizendo ali, causados por invalidez ou doença. Mas, ó, 56% deles consideram contratar um seguro de vida. Sabe o que isso significa, gente? Eu preciso oferecer. Tem mercado. Tem mercado. Eu tenho olha só que interessante, eu tenho um alto número de pessoas que precisam de seguro e não fazem. E dessas que precisam, olha, é alto o número que considera contratar. É uma oportunidade muito grande. Então, se você está me ouvindo aqui hoje, e hoje tem lá, eu ouço muito isso, Rê. Mas o meu corretor aqui, né, na região, ele é automoveiro e tal. É normal, o automóvel é a carteira que faz você iniciar a corretora, né? É mais fácil. Porém, o automóvel causa em você despender um tempo muito grande, né? Um tempo operacional, às vezes contratar, se você está me ouvindo é dono de corretora ou é gestor, contratar a equipe, treinar, segurar da sona, você... Eu não estou dizendo que você não vai fazer o de automóvel, claro que faço, de preferência com nós aqui na Tokyo Marine. Mas pensa comigo, o seguro de vida é diferente. Talvez o trabalho é na abordagem, porque diferente do auto, você talvez tenha que correr. Mas você já pensou naquele termo, pescar no próprio aquário? Ele é familiar? Bastante. Não é? Bastante familiar. Muitas vezes, você que já tem aí uma carteira de seguro de auto, talvez não precisa sair para fora para começar. Com o questionário bom preenchido. Mas o que você tem que começar a entender? Qual é o perfil do seu cliente? Em que momento de vida ele está? Pensa
que o impacto da perda, né, de uma pessoa, de um ente querido, pode trazer não só problemas psicológicos, né? Quem aqui está me ouvindo, por exemplo, não tem conhecimento ou de um amigo ou um parente distante ou próximo, por exemplo, com problema de câncer, né? Nós estamos aqui no mês da conscientização do câncer feminino, né, Outubro Rosa, e eu tive um caso próximo, né, de câncer e mexe muito, juntando os problemas psicológicos, que às vezes a incidência da doença, né, todo aquele sofrimento, tratamento e a pior situação, a morte causam. Imagina o problema financeiro, né? Há estudos, e aí, né, o estudo que a própria Suzep, Suzep não, a Funenseg, né, ela cita, né, nos cursos de formação, a família, quando perde aquele provedor das finanças, de 3 a 5 anos, sofre impacto, se reestruturar a nova realidade. E isso sem contar, isso é quando não tem, por exemplo, uma blindagem patrimonial. Seguro de vida, por exemplo, é um dos instrumentos, né? Tem que fazer aquela pergunta agora, nesse momento. Todo mundo pensa na resposta. Se você hoje que está aí me ouvindo, vier faltar, qual é o impacto, qual é o legado que você vai deixar para as pessoas, ou que dependam de você, ou as pessoas mais próximas, né? Tem a perda psicológica, né? Normal, cada um é um tempo de cada um. Aí até uma oportunidade, né, de fazer uma auto-reflexão. Mas qual que é o impacto financeiro que você vai deixar para essas pessoas? Elas estarão preparadas para a tua ausência? Interrogação, né? As mesas redondas da vida ali. Falecido, inclusive, né? Falecido, recentemente, triste, né? Parafraseando ele. Esse é um ponto que a gente precisa provocar no nosso cliente, porque hoje ele vai te oferecer, né, te pedir a cotação do seguro do automóvel dele, ele vai te pedir a cotação do seguro da empresa dele também, muitas vezes, o condomínio, né, eventualmente ele um RC, não sei onde que você trabalha mais, mas e se ele faltar, qual que é o efeito dessa perda para todo mundo? A família para a empresa. Família para a empresa, pois bem, e muitas vezes, Rê, sabe o que eu ouço? As pessoas falam assim, já peguei a abordagem, mas o meu cliente, né, tem patrimônio, tem contas, né, tem investimentos, muito bem. Porém, patrimônio não tem liquidez. Sabe por que no Brasil, em países mais desenvolvidos, a penetração do seguro de vida ela é maior? É justamente por isso. Por quê? Há um custo altíssimo com o inventário desses países, onde só é possível se a pessoa tiver uma pólice de seguro de vida, que é a tal da transferência de patrimônio, né? No Brasil chamamos de inventário, em outros países, tem país que o custo do inventário chega a ser até 60% do valor. Ou seja, gente, se não tiver uma pólice de seguro de vida ali por detrás, os herdeiros não conseguem ter acesso aos bens. E no nosso país não é diferente, não é baixo. Não é proporcionalmente. Sim, é mais baixo, mas não é baixo. Porque o custo perante ao poder aquisitivo da população, né, ele é alto, mas ele é mais baixo. E de qualquer maneira, não é imediato, é um processo longo. Então, se não tiver o seguro de vida que tem o seu pagamento rápido, como que você segura a família? Gravem isso. Seguro de vida, gente, ele não entra em inventário. Tá? Ele corre paralelamente, ele não responde por dívidas, né? Não tem incidência também de imposto de renda, né? Se eu não me engano. Vai direto para os beneficiários. Então, é um instrumento, gente, importantíssimo para a proteção dos familiares. Né? Você tem até um prazo, né, para entrada no inventário. Né? Se não me engano, são 30 dias e o percentual ele varia, tá? Do custo do inventário de cada estado. Mas a regra tem que entrar de imediato. Ou seja, precisamos falar isso para as pessoas, porque ela pode ter até dinheiro na conta no banco. Sabe quando você perde alguém, e eu passei já por essa experiência, eu vou citar ela, vou precisar até citá-la para explicar algumas coberturas aqui, há uma sensação de que como se o tempo parasse. Você perde o chão. Perde o chão, esse é o termo. Só que as contas, gente, água, luz, telefone, se a pessoa que faleceu é responsável pelos filhos, escola, alimentação, prestação da casa. Se não tiver um prestamista. É uma outra modalidade, né? Mas corre o risco também. A pessoa pode ter deixado dívidas também. Sim. O seguro de vida não responde por dívidas. Mas acontece, às vezes, de credores irem atrás da família. Por isso que eu fiz essa pergunta logo no início. Se hoje você vier a faltar, qual é o impacto, talvez, que fique para sua família? Desculpa se eu faço gesticulação, fica meio agressivo, né? Perdão.
mas qual que é o impacto que isso pode deixar para a sua família? É essas questões que nós precisamos falar para o nosso segurado, né? Nós vivemos muito hoje. Legal aproveitar, né? Viver hoje às vezes tem prós e contras, né? Talvez você quer viver sem sofrer, vamos aproveitar a vida, pessoas não é mais felizes. Mas, sei lá, né? A lei da semeadura é uma das coisas que eu acredito muito, né? A gente tem que saber preparar, né? Um momento de preparação para o futuro. Bom, gente, não vou me estender muito mais. Eu vou falar só dessa parte aqui que é legal do estudo, né? Que os brasileiros, para variar, são considerados descuidados, porque, olha, 44% já afirmaram que perderam, né, sofreram perda de renda devido a uma invalidez ou morte familiar. Mas 41% ainda creem que a chance de ocorrer é pequena. Ah, não, já aconteceu uma vez, estou preparado. Acho que eu não teria. Nós temos, infelizmente, uma cultura de não aprender com os próprios erros. Vamos dar nosso exemplo aqui de São Paulo, não sei qual é a sua região, sabemos todo ano que o período de chuvas traz enchente, traz um monte de transtorno. Qual que é a nossa certeza? Vamos sofrer de novo nos próximos anos. Não se faz nada aqui para resolver algo que sabe que vai acontecer sempre. Entendeu? E não é diferente nessas questões que nós estamos discutindo hoje. Tá? Legal, galera. Um ponto bacana, né? Muitos corretores falando das suas dificuldades, do porquê que não comercializam no seguro de vida. Duas questões, gente. Tempo e conhecimento. Porque realmente, às vezes você começa a focar a sua carteira em outros ramos, um exemplo do automóvel, e às vezes, pô, que dificuldade agora dentro de outros ramos. Para começar, né? Mas não é tão difícil quanto vocês acham, tá? Ponto do conhecimento, quem está aqui conectado, vários corretores passaram pelas nossas aulas online, né, e presenciais também com a equipe comercial Vida, né? Nós estamos vindo aí, gente, com um trabalho incessante de capacitação de corretor para incentivá-los a vender seguros de vida. Primeira parte concluída, turma. O ritmo, tá bom? O que vocês acham? A gente pode continuar assim? Tá valendo a pena aí essa hora com a gente? Quem quer escrever para mim, só para eu ter uma ideia, um feedback? Legal. Ótimo. Que bom. Então, como reflexão, para fechar essa parte, fazer essa provocação no nosso cliente, essa pergunta, né? Se hoje você faltar, como que estará a sua família? Como estará amparada a sua família? Né? E aí nós vamos mostrar várias outras situações também, aproveitando, né, o Outubro Rosa, né? Que a morte, ela é o desfecho final. Mas tem outras situações que podem anteceder que também vão causar transtornos à família. Falando de produtos então, gente, agora é uma parte bem bacana do treinamento, eu quero fazer uma apresentação geral. Nós temos, na verdade, da família Vida Individual, 3 produtos, Vida Homem, Vida Mulher e o Vida Sênior. Da família Acidentes Pessoais, 2 produtos, né? O AP Individual e o AP Estagiário. A nossa ideia agora daqui para frente é falar um a um, né? E aí vocês vão ver que não é tão difícil quanto contaram para vocês. Eu adoro isso. Imagina, Correia, vamos falar, a gente não tinha vida individual. Nós todos aprendemos do zero, né? Se a gente aprendeu, não tem nada de especial a nós. Tá? Temos plena certeza que todo mundo aí vai tirar de letra. Vamos aproveitar aí o ensejo, né? Estamos no mês aí, Outubro Rosa, um mês direcionado para fazer a conscientização, né, da prevenção do câncer feminino. O mês que vem é o Novembro Azul, que é o câncer masculino, né? E é um ponto aqui, gente, que assim, eu acho que assim, vai estar muito mais fácil para você, corretor ou corretora, abordar a segurada, né? O que não vai faltar são campanhas aí de conscientização, enfim. O produto, ele é bem simples, tá? A cobertura básica sempre vai ser a cobertura de morte. E é isso que vocês me perguntem, mas qual que é o limite? Né? Vai até 3 milhões. Só que para poder usar os 3 milhões, ele tem a regra das faixas etárias. Quem tiver um pouco mais ansioso e quiser ver já essa informação, baixa o material que nos slides seguintes já tem os detalhes, tá? Então, a cobertura básica morte. Há também a opção da cobertura de morte acidental, é a que nós chamamos de indenização dupla. O que isso significa? Se ambas forem contratadas e a causa da morte for por acidente, ele vai receber a morte acidental e a morte natural. Por isso que é chamado de indenização dupla. Tá? Tranquilo? Na sequência, a cobertura de invalidez permanente, total ou parcial, mas no caso de acidente,
E aí eu gosto de comentar por que essa cobertura é importante. O Brasil tem um dos trânsitos mais violentos e mais loucos do mundo, né? Se você for puxar na internet, mortes do trânsito brasileiro, tem dados super atualizados. Nós temos um trânsito que mata mais do que guerra. Sim. Tirando a violência social normal, o que se morre nesse país, gente, por coisas que poderiam ter sido evitadas, é algo assustador, né? Só aí já é um baita de um argumento para se ter a sua pólice de seguro de vida, tá? Infelizmente, se a gente fosse considerar a morte apenas por expectativa de vida, era uma coisa, né? Não é o caso, né? Mortes violentas podem acontecer a qualquer momento. O que mais me entristece, o que tem de jovem que morre no melhor momento da vida, isso para o país, socialmente para o país e para o desenvolvimento do país, isso é péssimo, né? Você ter um alto índice de morte de pessoas jovens, tanto homem quanto mulher. Mas enfim, não quero falar só de coisas trágicas, eu vou falar de coisas boas hoje também ao longo do bate-papo. Agora um ponto importante, né, do mês de conscientização é o diagnóstico de câncer feminino, né? No caso do Vida Mulher, nós estamos falando câncer de mama, útero, ovário e trompas, né? Uma novidade que a Tóquio lançou, que essa cobertura ela já existia com algumas companhias, né? A gente lançou ovários e trompas, era só exclusivo Tóquio, quando lançamos os produtos. E eu percebi o movimento de outras companhias equiparando o produto. Então foi inovador naquele... a Tóquio Marine hoje está bem na vitrine, né? Inclusive até nossos treinamentos, a gente sabe que tem algumas companhias que conseguem nos assistir aqui também. Estamos sabendo. Se você é de outra companhia de seguro, nós sabemos que você está aí, tá? Não diga não. Mas vamos lá. E olha só que interessante. Eu vou trazer aqui uma informação. Vocês sabiam que o câncer de mama é o segundo tipo que mais acontece nas brasileiras, né? Olha só, de todos os tipos de câncer, ele representa 25%, né? Aí você pensa, né, para o Brasil, olha só quantos casos nós tivemos, 59.700. Isso dados atualizados, tá, gente? 2019, né? Eu peguei essa informação no site do Instituto Nacional do Câncer, né? É muito legal esse site. Trouxe ali várias informações. É estimado que 56 casos a cada 100 mil mulheres. Então vejam, gente, eu tive na minha família, minha mãe, né, ela teve o câncer de mama, ela faleceu em 2011, né, eu vou depois, nesse exemplo, explicar algumas coberturas. Pessoas próximas podem ter, né? Olha só um grande apelo para o produto, o apelo da prevenção. Lógico, a prevenção nada melhor do que os seus hábitos, né? Os hábitos por si só ajudam a reduzir muito, né, essa estatística. O autoexame, práticas esportivas, bons hábitos alimentares, frequentar ambientes saudáveis. É uma coisa que eu sempre falava aqui nos treinamentos, né? Pô, alimentação, fazer esporte, mas ambiente saudável, onde psicologicamente ele é saudável, ele ajuda, porque não tem ainda na ciência estudos que falam, esse é o caso principal. Eu achava, inclusive, que era genética. O peso da genética é pequeno. Né? É o hábito de estudo. Todo mundo achava que era só a genética e hoje já se sabe que ela tem só da genética. Ela tem um peso, sim, mas ele é pequeno comparado aos demais. O exterior. E vou mostrar para vocês. Eu montei um slide para vocês depois, porque é legal vocês terem essas informações para falar numa conversa bem mais saudável com o cliente, tá? Agora, nós temos essa cobertura, o diagnóstico de câncer feminino, mas há uma opção de você aumentar o diagnóstico de doenças graves, não limitar apenas ao câncer. Né? Nós temos aqui a opção do chamar os 3 combos, né? Combo 1, combo 2 e combo 3, sendo que do 3 ele abrange as doenças de todos os outros combos, aí ele aumenta para... além do câncer de qualquer tipo, mas tirando aqueles, tem umas exclusões nas condições gerais, aquele câncer de pele ele é excluído, mas outros tipos de câncer... eu vou depois abrir aqui as doenças e mostro para vocês. Cardiovascular, doença do coração, ele é bem interessante. Qual que é a informação que precisa ficar clara para todo mundo? Então, ou eu contrato o diagnóstico de câncer feminino ou masculino no Vida Homem, ou eu quero mais proteção de doenças. É um dos combos de doenças graves. Tá? Nós temos também como opção essa cobertura diária de internação hospitalar e a diária de internação hospitalar em UTI.
Eu usei essa cobertura, você sabe, Sim, né? claro. Tive o ano passado, gente, aquele influenza H3N2. H3N2. O meu foi o H3N2. Fiquei só 11 dias internado no hospital. Qual que é o grande lance da diária de internação? Comprovar a internação. Ele não é coberto aquelas internações eletivas, ou seja, eu vou fazer uma cirurgia, né, com data e horário marcado. Não. Mas, por exemplo, eu fui atropelado na rua, tive que ser internado emergencialmente. Perfeitamente, é um exemplo. Nós vamos falar, já adiantou, né? Você tem a carência de dias, tá? Mas, sei lá, te dei o exemplo do influenza, muitas vezes tem, o apêndice, tava com aquela dor, uma pneumonia, são coisas assim desse tipo, que fiquem mal, é um mal súbito, que exige uma intervenção médica de imediato, né? Porque a pessoa corre um certo risco ali. É esse tipo de internação. Pode ser feita pelo convênio, não Isso. tem necessidade de ser do SUS, nada parecido. Gente, não tem nada a ver com convênio, tá? O convênio médico é uma coisa e me perguntam, mas Eduardo, e os gastos médicos? Se o convênio pagou, vai dar direito a quê? Então, vamos falar do meu exemplo. Eu fiquei 11 dias internado. Antes da internação, eu tive afastamento, né, do trabalho. Gasto com remédio, né? Sim. É um ponto importante. Eu tive gasto com remédio antes da internação e depois da internação. Eu não preciso comprovar gastos, eu preciso comprovar a internação. É que o valor da diária me serviu para minimizar os gastos que eu tive. Essa cobertura, gente, ela é super importante, super útil. Transporte, que você vai usar, tudo isso é um gasto que tem. Que às vezes o convênio não cobre. Enquanto eu fiquei internado no hospital, todos os gastos necessários de remédio e medicação foram cobertos. Pus o pé para fora, é minha conta. Desde o carro de aplicativo para ir embora. Tomei antibiótico, tomei várias medicamentos, vitamina. A seguradora quis saber. Documentação, me pediram um inventário médico, relatório dizendo o real motivo da internação e comprovando o período de dias. Né? Essa cobertura aqui na Tóquio, ela tem uma carência. Se eu ficasse internado apenas 4 dias, eu não teria nenhuma cobertura. Porém, se eu tivesse ficado 5 dias, eu recebo 5 dias. Este é o diferencial da Tóquio, porque muitas companhias que oferecem essa cobertura descontam o período de carência, pagam o excedente. No meu caso, eu fiquei 11 dias, recebi 11 diárias. O produto ele oferece 100 diárias de internação por ano, tá? Não é vigência, a vigência deles são de 5 anos. É 100 diárias no ano. O que você, corretor, consegue parametrizar lá no portal no cálculo, e nós vamos ver ele hoje, é o valor da diária, que ela varia entre 0,5%, é um percentual da cobertura básica. Eu coloquei na minha pólice R$100. Eu vou direto no valor. Foi ótimo, porque minimizou bem os meus gastos, tá? Vamos voltar a falar do diagnóstico de câncer feminino, que eu já imagino que deva ter algumas dúvidas. Quando eu falo diagnóstico, gente, é apenas o diagnóstico. Eu não preciso comprovar gastos com a doença. Tá? Ela tem também uma franquia. Ela tem ambos, né? Tem franquia e carência. Nós vamos falar lá na frente. Eu não quero entrar nos detalhes agora. Para esse momento, o que ficou faltando eu explicar? Essa observação aqui no final. As coberturas, diagnóstico de câncer, doenças graves, a diária de internação hospitalar e diária de internação hospitalar em UTI, elas vão ser excluídas na renovação do seguro após o segurado completar 66 anos. Porque a idade limite para vida homem e vida mulher, 65 anos. A idade máxima para a contratação. Até 65 anos eu consigo comercializar todas essas coberturas que vocês estão vendo. Mas imagina que eu entrei com 65 anos, o seguro tem 5 anos de vigência. Durante esses 5 anos eu mantenho essas coberturas. Eu não excluo, coisa que algumas companhias do mercado ainda excluem. Imediatamente, é na idade. Essa é uma idade meio que até comum, né, nas seguradoras. Elas excluem no meio da vigência, a Tóquio não. Ou seja, contratei com 65, 66, 67, 68, 69, até 70 anos eu mantenho. Aí vem o período da renovação. Nessa renovação é que elas saem. Elas são excluídas. Tudo bem? Vamos só dar uma olhada nessa rodada de dúvidas, porque depois nós vamos por vida homem, a regra é a mesma. Né? Só muda a doença. Só vai mudar o tipo de doença, perfeito, tipo de câncer. Vamos lá. É o pessoal aqui comentando da abordagem, legal.
tem de vigilante? Então, o pessoal que está perguntando sobre profissões, é uma regra que varia muito, tá? Não tenho como responder as profissões agora, mas no momento do cálculo, na primeira tela, se aquela profissão ela não tiver aceitação, já bloqueia. Você não corre o risco, tá? Legal, deixa eu ver, deu uma travada para algumas pessoas, o que é normal. Ó, no combo de doenças graves, cobre câncer em todos os órgãos, não só os femininos? Boa pergunta, Mônica. Ele aumenta a possibilidade de câncer, não só o feminino ou como no vida homem o masculino. Nas condições gerais, ele deixa bem explícito, ele excluiu alguns sim. O que eu lembro agora nesse momento, Mônica, é o de pele. Por quê? O Brasil, país tropical, ele tem uma alta incidência de sol ao longo do ano, dias ensolarados e com alta intensidade de sol. Então o câncer de pele é o mais comum de todos. E não é um câncer com alta taxa de mortalidade. Tanto que o próprio dermatologista pode fazer, ele pode tirar. Mata, mas é o caso de extremo descuido da pessoa, tá? Então esse ele é excluído, tá? Mas ele possibilita outro sim. Para demais órgãos. Até quantas diárias por apólice? A Mônica falou. Então, Mônica, eu respondi. 100 diárias por vigência. Por vigência não, por ano, tá? Então, se eu tenho 5 anos, em cada ano eu tenho direito a 100 diárias. Virou o ano da apólice, ele automaticamente, se eu já usei, né? Sim. Elas são recompostas, tá? O que mais? Tem como assistir novamente esse vídeo? Tem sim, está sendo gravado, Emily, você vai receber junto com os materiais. Ó, as diárias são através de reembolso, né? O Francisco falou, ele escreveu. Não, Francisco, o que você vai fazer com o valor da diária, pouco importa para a seguradora, para nós, né? Nós somos seguradora, né? O que cabe, então, ao segurado comprovar a internação, a exemplo dos documentos que, como eu citei, né? Tive essa experiência, ficou fácil falar. Profissões de alto risco. O portal bloqueia? Sim, Vanessa. Você nem vai conseguir, então, seguir com o cálculo, tá? Não tive aceitação em 4 profissões diferentes. É normal, Marcelo. Vai variar. Tem algumas profissões de com alta taxa de mortalidade, por exemplo, policial. Eu acredito que até segurança, né? Eu acredito que esteja. Que também não tem aceitação. Vão ter várias, tá? Profissões de risco dificilmente vão ter, tá? Ó, o câncer cobre desde o tipo 1. O que seria, Patrícia, o tipo 1? Tá? Não tenho conhecimento. Qual a carência para diária de internação hospitalar? Vou então aproveitar a sua pergunta, Juliana. Diária de internação hospitalar, doenças graves e diagnóstico de câncer, ele tem uma carência de 180 dias de vigência. Então, se você transmitir uma apólice hoje, durante 180 dias, ainda não tem direito a essas coberturas. Tá? A exceção da diária de internação hospitalar por acidente. Por acidente é imediato. Agora, se for por alguma doença, tem que esperar esse período. Tá? Eu vou falar num slide específico, não vou entrar muito a fundo. Tá? Então, evitem então perguntas sobre carência para a gente não confundir. Eu só aproveitei o comentário da Juliana. Ó, matamos essa rodada, vamos avançar. Antes de falar do Vida Homem, olha o que é legal, né? A gente citar, fica aqui no material para vocês, ó, eu deixei até o hiperlink aqui, ó, fonte Instituto Nacional de Câncer, tá? Você pode depois clicar, ele vai abrir a página, eu fiz um resumo dela. Veja, entre 80% e 90% de casos de câncer, eles estão associados a causas externas, né? Por exemplo, mudanças provocadas no meio ambiente ou pelo próprio homem. O que isso significa? Hábitos e estilo de vida. E essa balança, Rê, ela é bem autoexplicativa, porque aqui é o peso da genética e o peso dos meus hábitos. É incrível. É incrível. Isso é legal falar para o segurado. Você vê, ó, quando a gente fala então de ambiente de trabalho, indústrias químicas e afins podem influenciar. E hoje, o que a gente consome de produto industrializado, né? Fala-se muito... Só consome produto industrializado no dia a dia, né? Pois é, quem talvez tenha aí já um certo cuidado, produtos, como é que eles falam? São os naturais. Os naturais, tem um termo que me fugiu o nome agora, vou lembrar já já. Ó, alimentos e medicamentos, ambiente social e cultural, gente, isso influencia, né? Você trabalha naquela pressão psicológica, aí quando você está num ambiente psicologicamente tóxico, acaba influenciando seus hábitos alimentares, né? Você acaba desregulando também. Ansiedade.
E aí se deixa de lado, às vezes você faz prática esportiva, de repente dá um descuido. São fatores que podem influenciar se você já tem uma predisposição a essa doença. Ó, eu não sou especialista, tá? Mas é legal, porque se você tem esse tipo de conversa com o seu cliente, pô, você consegue trazer a conscientização. Vamos nos proteger, né? Aí então, se acontecer a incidência do câncer, se confirmar o diagnóstico, tem uma apólice de seguro que pode te antecipar um capital para o tratamento. Ah, Eduardo, mas eu tenho convênio médico, né? Eu já vou abrir até aqui o Vida Homem, né? Eu tenho convênio médico. O convênio não vai cobrir? Vai. Convênio é uma coisa, o seguro de vida e essa cobertura, diagnóstico de câncer masculino ou doenças graves é outra. O convênio, gente, ele pode cobrir plenamente todos os gastos. Mas, vamos imaginar, remédio ele vai cobrir? Né? Por exemplo, eu quero uma segunda opinião médica. Eu quero fazer, por exemplo, uma consulta de um especialista que está no outro canto do Brasil. Eu não sei qual é a sua região. Nós aqui em São Paulo temos ótimos médicos. Tem muita gente que quer vir aqui para São Paulo fazer uma consulta. E às vezes não está coberto no convênio. E o custo do deslocamento? Entende para que serve o valor dessa cobertura? Para trazer qualidade em vida. Vou trazer o meu exemplo agora. Tá? Minha mãe, quando ela teve o câncer, gente, foi assim um câncer descobriu numa fase extremamente avançada. Ela sofreu muito com dores, né? Era câncer de mama, a ponto de a gente dar morfina não tirava da dor. Foi muito difícil. E ali também teve um problema com o convênio médico da época, demorou para liberar certas questões, enfim. Se a gente tivesse uma apólice de seguro de vida no qual pudesse ter sido antecipado o valor para tratamento, buscaria o médico, teríamos assim minimizado talvez alguns transtornos que ela teve. Essa é a finalidade. Eu preciso comprovar os gastos? Não. Ô Rê, se a pessoa, beleza, tive o câncer, meu convênio está cobrindo tudo, uso o dinheiro como bem entender. Quero viajar, fazer aquela viagem. Eu quero fazer aquela viagem que eu não fiz ainda. Pode fazer, gente. Com a família. Com a família, entendeu? Ó, eu contratei na minha apólice, se não me engano, está em 30 mil dessa cobertura. Eu contratei 30 mil. Ela é também um percentual da cobertura básica. Eu vou abrir o slide e explicar os detalhes. Tem limite máximo e mínimo. Então, qual que é a importância para a seguradora? Cumprir o período de carência, os 180 dias. Comprovar a internação. Há também a franquia. Tá? A franquia, eu vou falar lá. Não vai descontar valor? Não, não é descontar valor. A franquia aqui ela é diferente. Aí eu quero um passo por vez. Tá? Então vamos lá. Cumpri o período de carência. Ok, cumpri lá os 180 dias. Tive então, estou passando mal, não me sinto bem, vou lá no hospital, fiz exame, constatei uma das doenças graves. Vamos imaginar que eu tenho um dos combos, né, Rê? Legal. Comprovou? Com exames, com laudo médico, né? Tem a documentação ali exigida. Se você quiser detalhes, só você ver aí as condições gerais que eu deixei do produto. Você pode ver quais são os documentos que são solicitados. São documentos simples, viu, gente? Não tem nenhum exagero de documentos. A seguradora faz exigência porque ela não quer pagar. Ouvi muito isso. Pelo contrário, gente. Se a gente tem um segurado com uma doença grave, esse é o nosso papel. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Queremos proporcionar para ele a melhor qualidade de vida. Tá? Nós não vendemos aquilo que nós não queremos entregar. Não é papel da Tóquio Marine, tá? Então fiquem tranquilos que eles vão ter todo o suporte, você corretor também. Ó, então vamos falar agora das doenças graves, porque elas são comuns, né, para tanto vida homem quanto vida mulher. O combo 1, então legal, doença grave é só câncer feminino ou câncer masculino. Mas, se o segurado optar pelo combo 1, eu não limito ao câncer feminino ou masculino. Outro tipo de câncer. É o câncer, né? Câncer de garganta, estômago, aquele linfoma, que é o câncer do sangue, que esse é um câncer agressivíssimo, né? Tem que fazer o transplante de medula. Meu Deus, é difícil, né? Então é um valor que vai ajudar. Ele inclui AVC, infarto e transplante, né? Combo 2. Além das doenças disponíveis do combo 1, nós vamos ter o Alzheimer, a insuficiência renal, perda de audição, né? O bypass. O bypass é aquela cirurgia, gente, que abre o peito, né, para fazer lá tira uma veia, né, da perna, inclui ponte de safena. Ponte de safena, acho que é isso, né? Não sou técnico, não sou médico para falar, mas em resumo é isso.
Perda de audição e cegueira, audição, ambos os ouvidos, cegueira, ambos os olhos. Tá? E não é percentual, é um valor quase assim, 100%. É quase 100%. Tá? O combo 3. Então, além das doenças do combo 1 e combo 2, inclui embolia pulmonar, a esclerose múltipla, paralisia de membros, né, e Parkinson. Os detalhes dessas doenças, os combos, eu solicito, deem uma olhadinha nas condições gerais, o tempo é curto aqui, tem muitos assuntos para falar, tá? Mas é simples, também não vai fazer muita diferença. Uma leitura simples, você vai ficar bem tranquilo depois, eventualmente, para explicar para o seu segurado. Legal. Agora é o momento, então, da gente falar de carência e falar das franquias. Parte da carência nós já explicamos, né, Rê? Então, 90 dias, né? Eu falei 180. Puta, chutei o dobro. 90, gente, corrige, ó. Carência, eu vou até escrever aqui, ó, corrigindo, ó. Que nem todo mundo vai ver depois, né? Ó, carência, 90 dias e não 180. Porque às vezes alguma pessoa está atendendo o telefone, acaba perdendo, ela perdeu, né? É muita informação. Aqui a gente fala do alto ao risco de engenharia, então a chance da gente mostrar as informações. Então, ó, são 90 dias para quais doenças, então? Quais coberturas, né? Diagnóstico de câncer feminino, diagnóstico de câncer masculino, doenças graves, a diária de internação hospitalar e diária de internação hospitalar em UTI. O que isso significa, Rê? Cobertura morte por acidente e a invalidez, elas não têm carência, tá? Fez a transmissão da apólice, aconteceu um desses eventos sem cobertura. Isso é exclusivo para essas que nós estamos citando agora, tá? E olha, a observação, não haverá carência para internações ocasionadas por acidente pessoal. Tudo bem? Eu já vou depois olhar uma nova rodada de dúvidas, tá? Franquia. Legal. Então vamos separar. Diagnóstico de câncer feminino, masculino e doenças graves, tem uma franquia de 30 dias. Então vamos explicar. Passou 90 dias de vigência. Recebeu o diagnóstico. Passou 95 dias, vai. Tive um diagnóstico. Acionei a seguradora, recebi a documentação, mandei os documentos. A seguradora ela vai esperar os 30 dias. Por quê? Se o segurado vem a falecer dentro do período de 30 dias, aí ele não vai receber essa cobertura. Ele recebe só o capital morte. Foi claro, gente? Agora, passou esses 30 dias, o segurado não faleceu, está aqui o valor da cobertura. Use como você bem entender. Daqui a pouco, ele faleceu, mantém a cobertura morte vigente. Isso é diferencial do ataque marine. Porque tem seguradora que, se acionar a cobertura de diagnóstico de câncer ou doenças graves, cancela a apólice. Nós não cancelamos a apólice. Nós mantemos a cobertura morte acidental e invalidez vigente. Tá? Tranquilo? A franquia de diária de internação, nós já explicamos. Tá? Então, o diferencial nosso, né, cumpriu os 4 dias, beleza, fiquei 5 dias internado, recebo 5 dias, daí por diante. Eu acho que é bacana agora a gente dar uma olhada nas dúvidas, né, porque deve ter surgido muitas, né? É normal. Vamos lá. Após 70 anos, né, Rita de Cássia, a cobertura que é excluída é somente doenças graves? Doenças graves, diária de internação hospitalar. Essas todas que estão aqui no slide, tá, Rita? Esse pacote aqui. São 5 coberturas. Nós só vamos manter a morte por acidente e a invalidez. Tudo bem? Olha, não teve aceitação de doenças graves para um cliente com idade de 36 anos. O mesmo relatou na teleentrevista. Então, vamos fazer o seguinte, Kelly Duarte. Cada pessoa é uma pessoa. A teleentrevista, ela é nada mais do que uma avaliação médica. Dependendo da pontuação que sai na avaliação médica, ele pode ter declinado ou uma cobertura ou mesmo a apólice. São enfermeiros que fazem. Então, assim, a gente também não consegue, eu não consigo ver o seu caso aqui, porque é uma coisa muito pessoal, né? Então, é difícil tratar pontualmente essas questões. Deixa eu só dar uma ocultada agora no material, para eu poder ver todas as dúvidas.
O vídeo do treinamento completo será enviado pelo e-mail. Sim, Julian, fica tranquilo. Desde o grau 1, o câncer tem vários graus em companhias, que cobrem somente a partir do grau 3. Ah, entendi, Patrícia. Eu precisava dar uma olhada nas condições gerais. Ninguém fala de grau, né? A gente não lembra nem se nas condições gerais nós estamos citando o grau, tá? Qual a quantidade de diárias na internação hospitalar em UTI? 100 diárias também, o Juscelina, tá? Corre risco de aceitação de um cliente fumante? Eu acho que sim. Tem que... aceitação? Porque o questionário, viu, Vanessa? Outras coisas, ele não avalia só o hábito de fumo, tá? Ele vai avaliar várias outras questões que, somadas ao hábito de fumo, pode declinar sim, tá? Isso, Mônica, orgânicos, alimentos orgânicos, faltou. Eduardo, não entendi muito bem a diferença dessas coberturas de vida com convênio médico. Convênio médico é uma coisa, o diagnóstico de câncer feminino masculino e doenças graves é outra. Não é porque o convênio cobriu todo o tratamento, porque eu não estou pedindo, tá, Marcela, comprovação de gastos. Não, eu estou pedindo a comprovação do diagnóstico. Essa cobertura não vai realizar o tratamento, ela vai pagar um valor para que ela não vai lá no hospital que nem um convênio, não é um convênio. Ela vai dar um valor. É só uma verba para que você utilize com o que você quiser. Tá. A perda de audição tem que ser em função de um acidente? Não. Pode ser por função de doença. Tá? Normal. Não entendi as condições gerais informam um cara de 90 dias. Isso, Alessandro, eu falei errado, eu corrigi depois aqui a informação. Ah, legal, ela veio a correção. Perfeito. Travou, ok, deixa eu ver. Olha, nos casos segurados que já tem um diagnóstico de câncer e leucemia controlado através de medicamento, podemos ser contratados para outras coberturas, tem que ser avaliado na teleentrevista. A gente não consegue antecipar essa informação para você. É uma coisa de entender, assim, quando aconteceu, em que estágio está, qual foi o tipo de câncer. No caso, né, você falou que foi a leucemia. Tudo isso é pontuado e lá, viu, Marco? Tem que ser verificado, tá? Na dúvida, faz a transmissão da proposta, que eu vou falar na entrevista. Acontece muito rápido. Nem 10 minutos, às vezes já estão ligando para o segurado. Se ele não puder falar no momento, eles combinam. Eles agendam, tá? É bem tranquilo. Cliente com exames com mais de 6 meses pode servir para comprovar em caso de hipertensão? Putz, é detalhe, viu, Rafael? 6 meses, se tem hipertensão, depende dos hábitos, porque tudo vai variar dos hábitos da pessoa, né? Mas para que ele está querendo usar esse exame? Porque já sabe que às vezes vão pedir exame, né? E 6 meses não são tão recentes, né? Provavelmente não vai aceitar. Provavelmente não, né? A pergunta da Patrícia: se a pessoa receber a cobertura de diagnóstico de câncer e depois é possível fazer o endosso e recontratar a cobertura? Não. Era usada uma única vez, tá? E é um diferencial da TOC que não cancela a pólice, né? Nós mantemos as demais coberturas. Ok? Tem como assistir o vídeo depois? Tem, nós estamos gravando. Câncer de pele, né? Não tem cobertura. Juliana, nós falamos agora no início que exatamente dessa questão. O Gustavo Mazola: há algum questionário de vida individual ser preenchido para ter uma noção? Não, Gustavo. O questionário nosso é 100% teleentrevista, tá? Com alguma pessoa contatando e falando. Na dúvida, Gustavo, você submete você à teleentrevista. Eu falo para os corretores: quer começar a entender? Faça o seu seguro. Uma cotação você não vai levar 1 minuto, tá? Você vai receber depois em 10 ou 20 a teleentrevista. Se você já tiver disponibilidade, já faz, você vai ter uma ideia do processo. O tempo da teleentrevista. Tem casos que eu já vi aqui extremos, né? Converso muito com os funcionários da TOC, de levar 10 minutos. O meu caso levou meia hora. No começo também ele era um pouco mais longo, hoje já está mais reduzido. O meu levou uns 20 minutos, hoje leva menos. O meu levou meia hora pelo seguinte: eu tenho uma cirurgia, gente, de coluna cervical. Eu tenho placa e parafuso na coluna cervical. Estourou uma hérnia uma vez, avaliaram, aprovou, transmitiu. Por isso que eu falo, cada caso é um caso. Mas a seguradora quer a pessoa em plenas condições de saúde? Depende, gente. Qual o melhor, um outro argumento, qual o melhor momento para se fazer o seguro de vida? É aquele momento no qual você não tem ideia de que tem uma doença. Não adianta querer fazer quando a situação já está... Se você já tem uma doença, lembra, o conceito de prevenção é prevenir antes que aconteça algo. Se algo já me aconteceu, vamos ficar bem mais restritivos. Mas
Se você faz o seguro agora, naquele momento que você mais precisar, você vai ter total apoio nosso. Tanto, Rê, tanto que a teleentrevista, até segunda ordem aqui na nossa companhia, é só feita uma única vez. Só feita. Desde que vocês não interrompam a vigência. Vigência não são 5 anos? O Eduardo de hoje, 2019, a minha versão atual, está numa condição de saúde muito boa. Eu não sei ano que vem, daqui 2, 3 anos, daqui vai 10 anos, como é que eu vou estar. Daqui 10 anos eu vou estar Um pouquinho mais velho. um pouquinho só mais velho, entende? Então, eu só vou fazer a teleentrevista agora. Se manter a renovação, né, a vigência da pólice fez os 5 anos, inclusive a primeira renovação, a gente nem contata, é automática, a gente não contata o cliente. Mandamos a apresentação dos valores para você, corretor. Isso a gente já faz anualmente. Já faz os valores, né? O pagamento do prêmio ele é anual. Ele é anual por quê? A necessidade de correção dos capitais, né, por indicadores econômicos, indicadores de idade, né, vou ficando mais velho, os riscos vão aumentando. As correções por idade, vocês já conseguem ver nas condições gerais, tem até 100 e poucos anos. Os indicadores econômicos, depende, né, a gente usa o IGPE, o IPCA, a gente usa o IPCA. Então virou o ano, tem lá um indicador, então o pagamento do prêmio é sempre anual. Mas a renovação depois de 5 anos é uma coisa, nós não vamos fazer teleentrevista de novo, desde que não se interrompa a vigência. Aí vários me perguntam isso em treinamento. É verdade isso, Eduardo? É verdade esse bilhete. É verdade. É verdade isso. Por isso, galera, o melhor momento de você abordar o seu cliente é agora, que ele não tem ideia de que ele tem uma doença. E algumas pessoas até falam assim para mim, poxa, Edu, mas e se ele não souber que ele tem alguma doença? Se, por exemplo, eu tenho um câncer hoje e não sei, eu não tenho seguro de vida. Beleza. Você não mentiu, não tem o Você não está diagnóstico. mentindo, não tem o diagnóstico, não tem como te punir por isso. Faz sentido, gente, isso que eu estou falando? Para alguns pode parecer muito óbvio, básico, já tem habitualidade do seguro. Para outros não, até choca alguns corretores às vezes. Olha quanta oportunidade então nós temos para falar. É mais fácil do que a gente imagina, tá? Vamos enviar o material por e-mail sim. A conexão, Juscelina, varia com a sua internet, tá? Se a sua internet oscilar, vai atrapalhar porque a gente está aqui ao vivo, tá? Bom, vamos lá. O material já falei. Eu vou olhar mais 3 dúvidas. É o vídeo, cliente solicitando, legal. Seria bom ter aceitação para qualquer tipo de câncer, como há nas congêneres. Olha, Kélio, faz o seguinte, o tempo é curto para tamanho e volume de informações. As condições gerais estavam aqui disponíveis, eu vou subir elas daqui a pouco de novo para vocês verem. Tá? Abre e vejam essas coberturas. Um pouquinho. Lá vai especificar. É bem mais abrangente, Kélio, do que eu posso transpor aqui para vocês. Legal? Vamos seguir a apresentação. Deixa eu pôr aqui de novo o material para eles. Que aí quem não baixou, fica o convite, é bem simples, tá? Vai aparecer agora de novo para vocês. Aqui, ó, arquivos. Ó, tá aqui de novo, eu tinha tirado para poder responder plenamente o bate-papo, ó. Condições gerais, vida individual. Tá? Eu não subi as condições gerais do acidentes pessoais, né? Mas eu mando depois com os materiais. Clique em cima, faz o download. Deixa eu ver o que tem a seguir. O Vida Sênior, né? Faltaram os outros produtos. O Vida Sênior, gente, ele tem apenas a cobertura de morte e os produtos de acidentes pessoais individual e o estagiário, ele tem a cobertura de morte acidental, a invalidez total ou parcial por acidente e uma diferença, né? As despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Esses 2 produtos, inclusive, o morte acidental, tá até faltando aqui. É morte acidental, agora que eu vi. Acidente, tá errado. E o AP individual e o AP estagiário, gente, tem a modalidade online. É possível você fazer uma venda, por exemplo, colocar o link do cotador dele no seu site, mandar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, mandar, quer fazer uma cotação de um acidentes pessoais individual ou AP estagiário, ou AP estagiário, inclusive, ele é um seguro exigido por lei. É obrigatório. Ele é obrigatório. Isso, gente, vocês têm que explorar. Eduardo, quando eu consigo o link, você vai fazer então o seguinte, terminando o treinamento, você vai procurar a sua sucursal ou a sua assessoria
eles têm a equipe de comerciais Vida para lhe dar o apoio, que vão lhe auxiliar. Se você quer pôr no seu site ou você quer ter esse link no WhatsApp, o WhatsApp é mesmo, manda para o cliente e ali faz gente, ele faz todo o processo de cálculo vinculado à sua corretora. Você vai ter que fazer adesão ao programa, né, da companhia. A adesão é pelo próprio portal do corretor. Quando você faz a adesão, na hora que o cliente cortar, sai para você, corretor. Olha a facilidade. Nós, em breve, vamos ampliar essa modalidade do link do seu site, o WhatsApp, para o Vida Individual, Vida Homem, Vida Mulher e o Sênior. Por enquanto, o online é só o acidentes pessoais, individual e estagiário. O que vocês acham disso, gente? Faz sentido para vocês? Mandar pelo WhatsApp para o cliente fazer a cotação? Você faria adesão a esse programa nosso? Porque, olha, o apelo, né? Poxa, as tecnologias estão vindo aí, estão falando de fazer venda direta para cliente, né? Cliente cotar pelo site direto. Ó, a Tokio Marine tem a tecnologia, mas só queremos fazer isso com você, corretor. Sem você, e posso colocar você nessa parceria, desde que você queira, né? E eu acho interessante, vocês que estão nos ouvindo aqui agora, pensem, reflitam como fazer melhor essa adesão online. A Mônica falou assim, ó, eu farei adesão do link para a vida individual e mulher. Ô Mônica, infelizmente não chegou ainda o individual. Puxa, imagina nesse mês, né, outubro rosa, a gente tem o link online. Mas acho que o ano que vem vai ter, tá? Tanto que, ó, a gente tem essa modalidade para o residencial também, que começou, viu, gente, com o residencial. O residencial já tem isso. Você pode mandar pelo WhatsApp, imagina, abordar o teu cliente, você cria lá o lead de lista. Gente, mês de férias agora, em dezembro está chegando, tua casa já está protegida. Você já pode fazer isso com o residencial, tá? Vai viajar? Faz o seu AP e o seu residencial. Faz o seu AP, eu vou viajar de férias, se acidentar nas férias, né? Já tem o seu AP. Você já tem o apelo, tá? Então, para vida a acidentes pessoais individual e AP estagiário já está disponível como lição de casa. Vocês vão procurar a sua sucursal para acionar o gerente de vida e aí você aderir a esse programa. Tudo bem? Ó, vamos aqui avançando agora num ponto legal da apresentação, que é as idades, né? Até onde vai cada um desses produtos. Vida homem e vida mulher, gente, como eu comentei, até 65 anos. Porém, esse capital máximo de 3 milhões, ele fica na faixa etária de 18 a 60 anos. Até 65 anos, o limitador é 1,5 milhão. Tá? Muito bem. Vida sênior, o limite 200 mil. E que interessante, viu, Rê? Sabe que tem sim muita dificuldade de achar esse produto para o público sênior. Seguro de vida para o público sênior. Até 80 anos é difícil. Olha, quem tem aí o hábito de vender seguro de vida sabe o que eu estou falando. Vocês vão ter muito poucas opções, tá, para esse público. E a Tokio te oferece, lógico, que com 80 anos há uma grande limitação de capital, tá, até 50 mil. Mas pensa bem, uma pessoa nessa faixa etária, o que ela tinha que construir de patrimônio, ela já construiu. Teoricamente, pessoas que dependam financeiramente dela, um neto e outro, não existe. Qual que é a grande preocupação aqui, gente, no público sênior? É a questão da transferência do patrimônio. Ela pode fazer uma pólice de vida já pensando nesse momento. Nesse custo da transferência de patrimônio. Lógico que esse pensamento tem que ser desde, né? Desde lá de trás. Como nós falamos no início do treinamento. Mas o peso do inventário é muito grande para esse público. Faz muito sentido para eles. Tá? Olha o auxílio funeral. O auxílio funeral. E nós vamos falar dele já já. Tem um momento especial para tratar desse assunto. Tá? Agora, o acidentes pessoais individual, aqui está 70 anos. Não, o AP está normal. Ah, o AP está normal, né? É o estagiário, está errado, tá certo. Aqui é 70 anos, está certo. Até 250 mil, sendo que aí não tem aquela questão das faixas, né, dos dois produtos, os 3 produtos que a gente mostrou anteriormente. A cobertura, essa DMHO, gente, sopinha de letra, né? Despesas médicas, hospitalares e odontológicas. Então, ela pode ser contratada até 20% deste capital básico com um limite de 20 mil, certo? Não precisei anotar, tá no material aí que você já pode baixar. Agora sim, gente, o AP estagiário está errado, até 70 anos, é até 45 anos. O material que eu vou mandar por e-mail, ele vai estar corrigido, tá? A Rê me sinalizou agora, né? Não consegui fazer a alteração, já estava aqui na ferramenta e ia atrasar o início do treinamento.
E também a cobertura de despesas médicas, hospitalares, odontológicas, ela só tem um limite um pouquinho menor, que vai até 10 mil. Esses dois seguros, a vigência é de 1 ano só, né? De 1 ano só. De 1 ano só. A P individual e a P estagiário, 1 ano. Lembra, gente, a P estagiário é um seguro exigido por lei. Então, se você tem aquele segurado, olha que legal a oportunidade. Eu tenho aquele segurado já de longa data, sempre faz o automóvel dele, os filhos eram pequenos e estão entrando em época de faculdade, Já vou virar marca estagiário. terreno com eles, ó, porque o pagamento do seguro é um acordo com a empresa. Pode ser que o estagiário tenha que pagar ou pode ser que a empresa pague. Se o caso for o estagiário, Já tá no seguro do outro. você pode fazer a venda desse seguro para ele, tá? E aí, quem tem então o interesse de participar da modalidade online, você manda para ele, ó, tá aqui o link do WhatsApp, só preenche para mim que já gera o preço, ele já pode Rápido. até fazer contratação por lá, né? Por WhatsApp, faz tudo por lá. Tudo por lá, muito fácil. Vamos colocar os limites mínimos, né, Rê? Mas qual que é o valor mínimo, né, de cada um do seguro que pode ter? Ó, vida homem e mulher, o capital mínimo 50 mil, vida sênior 20 mil, e os acidentes pessoais 50 mil o individual e o 10 mil o estagiário, tá? Aqui, gente, são os limites das coberturas, né, que nós não citamos ainda. A cobertura de diagnóstico de câncer e doenças graves, podemos contratar até 50% da cobertura básica, mas olha o limite, até 200 mil. Tá? Morte acidental, não falamos que é a indenização dobrada, então 100% da cobertura básica você pode contratar. E a invalidez, de 10% a 200%. A diária de internação hospitalar e diária de internação hospitalar em UTI, ela é 0,5% do capital básico de morte, com mínimo de 50, máximo de R$1.000. A título de exemplo, na minha pólice eu coloquei o valor de R$100, que eu achei coerente, não tem uma regra, né? Tem que fazer o cálculo, coube no meu bolso, eu quis seguir desse jeito. Muito bem. Um ponto diferente agora do nosso treinamento é falar das assistências, né? E eu gosto sempre de começar pelo aplicativo Vida Saudável. Nós falamos muito de prevenção, é o mês aí do Outubro Rosa, né? Da conscientização dos cuidados com o câncer feminino. Mas ter hábitos saudáveis vão fazer todas as diferenças para que eu evite, né? É moda. E se você pudesse ter, através de um aplicativo no seu smartphone, orientações nutricionais, orientações com profissionais da área de educação física, que pode montar planilha de treino, seja corrida de rua, musculação, tem outras aqui atividades. E se eu puder, por aqui também pelo aplicativo, receber a orientação nutricional, as dicas. Prescrevem a dieta para a pessoa. Eu vou abrir aqui um outro documento que eu separei. É um documento que a gente manda para o segurado, né, quando ele contrata a pólice aqui com a gente, ele fecha o seguro com a gente. É esse arquivo nomeado Guia de Serviços. Ele vem numa edição bem bonita, né, bem autoexplicativa, de todos os serviços que ele vai ter ali disponível. Deixa eu só diminuir aqui a visualização. Aí que ele faz a apresentação, né? Aí ele vai falar, vou falar já da rede de convênios e tal, mas veja, o Vida Saudável. O que é orientado para o cliente? Ele baixa o aplicativo, né? Mas antes ele entra nesse site aqui, ó, vidasaudável-tokyomarine.com.br para a criação do usuário dele. Ele cria o usuário só pode ser o CPF da pólice, que é individual. Tá? Ele é individual, ele vai preencher alguns dados pessoais para cadastro, né? Ele vai fazer o registro, gerou a senha, e aí quando ele baixar o aplicativo, né, ele tem todos os acessos, tá? O período de utilização, 12 meses. Por 12 meses ele pode trazer para ele uma mudança radical no comportamento dos hábitos dele e fala da prevenção. E aí já vou adiantar, viu, Rê? Já que eu abri aqui esse arquivo, tem essa rede de convênio PharmaCite também, tá? Essa rede, ela é vinculada também ao CPF da pessoa e principalmente público sênior, né? Que consome muito medicamento. Essa rede, ela atende praticamente todo o Brasil, lógico. Algumas regiões podem ser que mais afastadas, talvez não tenham acesso, mas ele consegue, gente, descontos em medicação, né? E aí ele tem também possibilidade de ter a entrega dos medicamentos na casa dele, tá? Não são todos os casos, mas há a possibilidade também. E também vamos falar, gente, da rede de descontos. Olha só que bacana. Já viu aquela rede de descontos de programa de milhagem, de cartão de crédito? Fidelidade.
é algo bem parecido. Olha quanta coisa nós conseguimos agregar numa apólice de seguro de vida. Antes de falar da assistência funeral propriamente. Você consegue consultar essa rede de descontos nesse site aqui, ó, que está nesse link, tá? Então é rededebeneficios.com.br/Tóquio Marine Vida. Ele vai pedir lá um e-mail para cadastro, né? E ele faz o usufruir direitinho de todos os benefícios, tá? O documento está aqui, você pode olhar, é uma apresentação assim bem bacana, bem diferente, tá? Tem aqui os telefones, né, da central de atendimento. Sabe que é um ponto legal que não está no material, Rê? O pessoal fala muito quando eu falo da assistência funeral, de traslado de corpo, né? Não está descrito. Não está descrito no material, na apresentação, mas aqui eu deixei, né, para a informação. Olha quantos serviços, né, tem na assistência funeral. Tem questão de cremação, transporte ou repatriamento de corpo no Brasil e no exterior, tá? O transporte de corpo é até 15 mil reais no Brasil. Se você viajou para o exterior, 20 mil dólares. 20 mil dólares, traz tranquilamente. Legal, mas agora vamos falar, porque ó, aqui explica, né, que ele é individual, né, e tem a opção familiar. Em que situação é cada um desses? Vamos voltar agora ao arquivo aqui, que nós está. Como é a tela? Peraí, pus errado. Deixa o arquivo aqui agora. Muito bem. Aquele momento do silêncio enquanto carrega, mas ele volta exatamente onde estava, né? Da assistência funeral, então, gente, ele é familiar para vida homem e vida mulher, ou seja, ele é extensivo ao cônjuge e filhos. Tá? Filhos até 21 anos e se tiver em idade de faculdade, ele estende para 24 anos também. Tá? Ele é individual para vida sênior, AP individual e AP estagiário. O que isso quer dizer? Somente para o segurado. Limite, 5 mil reais. Tá. Tirando aqueles outros serviços relacionados de corpo, né, como eu citei, ele 15 mil reais Brasil, 20 mil dólares para fora do Brasil. Só tem um detalhe que eu coloquei aqui, não sei se está visível, ó, funeral para produtos AP, ele também dá cobertura para casos de morte por causas naturais. Então eu tenho o acidente pessoal individual, mas a minha morte ela foi uma morte natural. Eu vou ter cobertura depois de 6 meses de vigência. Passou 6 meses, se a minha morte for por doença, eu posso usar o serviço funeral também, tá bom? Bom, a teleentrevista, né, Rê? Nós falamos bastante dela já, falamos muito. Não vou, assim, dar mais detalhes, até por questões de tempo, eu quero fazer um cálculo ainda aqui com vocês, tá? Ela vai substituir aquele processo tradicional de preenchimento na mão, que vamos combinar, você tem que fazer perguntas para o segurado de foro íntimo, ou ainda que você não faça. Você tem um questionário para o segurado, ele tem que escrever, mas depois ele vai saber que você vai ler. É um pouco constrangedor. Então nós internalizamos esse processo, tá? Ele está totalmente interligado ao portal do corretor. Fiz a transmissão do seguro em 10 minutos, acredito eu, você recebe o contato. Por favor. Em até 4 dias pode ocorrer, mas normalmente é mais rápido. É isso. Se até em 4 dias a gente não conseguir falar com o segurado, a proposta é cancelada. Tá? Mas e se ele tiver interesse? Manda de novo um novo cálculo. Tem que fazer o cálculo de novo. O que é importante, onde que você pode nos ajudar? Acontece de alguns casos, não é esse grupo que está aqui nos falando, o corretor não avisa o segurado que transmitiu a apólice de seguro de vida. E aí quando ele recebe o telefonema da seguradora, da gente, ele fica bravo. Porque ele não sabe. Porque ele não sabia. Sabiam disso? Há colegas que fizeram isso. Então gera uma insatisfação muito grande. Ele não quer nem falar mais com você, se você fizer isso. Um outro ponto, o telefone da teleentrevista não é seu telefone. Por favor. É o telefone do cliente. Porque não adianta passar para você o seu contato, eu vou falar com ele. Aí você está gerando um gargalo. E não pode. Tem que ser o telefone do cliente. Eduardo, ele só tem o telefone celular. Beleza. O celular é até bom, porque a gente vai tentar até pelo WhatsApp falar com ele. Marcar. Se ele não puder falar naquele momento, vamos agendar. O horário, né? O horário comercial, né, Rê? É das 8... Mas pode ser agendado para Pode ser agendado. Até a noite. Até a noite a gente fala. E de sábado também, se for o caso. É um horário mais limitado, né? Até o início da tarde, mas a gente pode tentar também. Vamos tentar todas as formas. A teleentrevista é um processo todo interligado com a Tóquio Marine. Devolveu, aceitou, o seguro é direcionado para emissão. Se ficar claro
beneficiários da pólice, o desejo do segurado de fato de fazer o seguro, não precisa nem de assinatura na proposta. Tá? É muito tranquilo para você, corretor. Agora, a devolutiva da teleentrevista pode ser aceito, como citei agora, pode ser o recusado por condições de saúde, tá? E inconclusivo. Já o inconclusivo é uma chance de reverter. Às vezes pede algum exame mais recente, alguma outra questão. Você fez exame recente? Informações. Isso, tá? É pedido, ou às vezes dá inconclusivo por divergência de beneficiários. Colocou um beneficiário lá, pô, de onde que ele tirou aquele beneficiário? Né? Falou 3 na hora da teleentrevista, só lembrou de 2. Só lembrou de 2. Inconclusivo. Isso. Da inconclusiva, depois você faz o ajuste, só que ele assina, né? Ele vai ter que assinar a proposta, tá? Mas é muito tranquilo. Um resumo, então, estamos indo na reta final da apresentação, antes de entrar no cálculo. Vida mulher e vida homem. Vigência, gente, 5 anos. Confirmação somente após 10 anos. A atualização de capitais e o reenquadramento da taxa, ele é anual. Então, todo ano tem um pagamento do prêmio. Ele pode ser pago à vista ou em 12 vezes. Tá? E é um desconto, né, por pagamento à vista. Com boleto, legal. Cartão de crédito, débito em conta. Indenização para diagnóstico de câncer e doenças graves, mantendo cobertura básica vigente. Esse é um grande diferencial da Tóquio, tá, galera? Coberturas e assistências para qualidade em vida do próprio segurado. Vocês viram, quando eu abri a questão do aplicativo Vida Saudável, convênio Farmacist, rede de descontos, para usar em vida. Bastante coisa, né? Não vou falar só de morte numa eventual abordagem para o meu cliente. Já o Vida Sênior, gente, aceitação até 80 anos, vocês vão ver muito poucas opções no mercado dessa forma, tá? A rede farmacêutica para esse público a gente entende que é um grande apelo para esse público, né? Que é o público que mais gasta, infelizmente, com medicação. E aí também, né, atualização de capitais e reenquadramento de taxa a cada ano. Aproveitando, né, do reenquadramento e atualização de capitais, nós atualizamos o capital da assistência funeral também. Também. É uma diferença da Tóquio Marine. Então, todo ano o auxílio funeral é atualizado com IPCA, bem lembrado. O AP estagiário e o AP individual, um resumo, né? Os capitais são atualizados do AP individual, assistência funeral, inclusive para caso de morte natural, desde cumprir o período de vigência aí de 6 meses. O AP individual ele tem teleentrevista, agora o AP estagiário não precisa, né? Aqui, ó. Ah, não, é sem teleentrevista para ambos. Eu li isso. Não tem teleentrevista em ambos, né? Então, ou seja, a operacionalização do seguro ele é bem mais rápida. E aqui é a lei, né? Que regulamenta, que exige a contratação. Certo? As formas de pagamento, como a gente comentou agora, ó, débito automático, cartão de crédito. Gente, cartão de crédito tem uma campanha bem legal aqui que nós vamos falar já dela, tá? E outro ponto para falar do cartão de crédito, tentem sempre essa opção, porque a inadimplência ela é menor. Nós temos um estudo estatístico em qualquer ramo. Todas as formas de pagamento no cartão de crédito diminuem a inadimplência. É incrível, né? E uma diferença também da Tóquio Marine, a gente não lança o valor todo do seguro. Mês a mês. Vamos lançando mês a mês, conforme o valor da parcela. Tá? Temos a opção também aqui do boleto bancário. Tá? Aí falando já da contratação, né, Rê? Idade, CPF, sexo, profissão e situação financeira são 5 variáveis apenas. É possível já fazer o cálculo, tá? Um lembretinho aqui para vocês das idades, unidades limites, e acho que é o momento que eu falo... Aqui é um resumo, né? Pelo horário eu vou andar um pouco mais rápido nessa parte, que tudo que nós falamos aqui agora de benefícios, ficou estourado aí de... A única coisa talvez que eu não tenha comentado é que o Vida Individual, se você participa do PNC, ou Ganhe Mais, ou PLR, são os programas de relacionamento aqui da Tóquio. O produto faz parte também, tá? Eu vou mover no próximo também. É só assim o que nós já falamos, tá? A questão aqui do agenciamento, que é uma novidade, também nós não comentamos. Eu vou deixar para falar aqui junto com essa campanha, né? O que seria o agenciamento? Ele faz uma explicação mais simples assim para o pessoal, que eu sempre acabo me atrapalhando. Entre comissão e agenciamento. Comissão é aquela comissão que você já está acostumado, nós vamos entrar agora. Mas eu tenho a possibilidade do agenciamento, que normalmente ele veio dos seguros de vida à pessoa jurídica, né?
Que aquele trabalho a mais que o corretor tem de ficar fazendo movimentação e tal. Facilitar também para pagar a equipe, às vezes ele tem pessoas que vendem para ele, então ele recebe o agenciamento, ele pode receber colocar, até 200%, pode ir de zero. Mas o que seria esse 200%? 200% do valor do seguro. Do seguro total dele. Então, 200% do valor do seguro ele pode colocar como agenciamento, até 200%. Agora, normalmente o agenciamento ele era feito apenas no primeiro ano de vigência do seguro. Com a campanha. Excepcionalmente, agora, até final de... Parcela, Edu, falei aqui Não é o seguro, é da parcela, não é o seguro. É de uma das parcelas. O agenciamento, perdão, é uma das parcelas. Do seguro, pelo amor de Deus, né? Senão a gente vai ficar fazendo agenciamento para sempre. Não existe. Então, uma das parcelas, se eu fizer em 12 vezes, eu posso pegar uma das parcelas e receber até 200% do valor dela. Melhor. Então, excepcionalmente, até 31 de outubro, agora, na modalidade cartão de crédito, nós vamos manter o agenciamento durante os 5 anos de vigência, gente. Olha que apelo super bacana. E eu vou aproveitar e ver o que comentaram a respeito disso. Entenderam sobre essa questão do agenciamento? Então, conceitualmente, o que ele é? Se eu fiz o meu seguro em 12 vezes, eu posso receber um percentual daquela parcela. Esse percentual, você, corretor, escolhe até 200%. Você pode receber. E ele normalmente é pago apenas no primeiro ano. Como nós estamos em campanha, se você vender o seguro vida individual com agenciamento na modalidade cartão de crédito, os 5 anos de vigência, gente. Ninguém vai comentar nada para mim nessa campanha, se gostou, não gostou. Eu já vou voltar às dúvidas aqui, gente. Mas eu quero um parênteses sobre isso. O que você acha? Vanessa, muito bom. Gostei, Vanessa. Viu vantagem? Legal, show. Vão comentando. Campanhas não param por aí, hein? Tem mais uma. Ah, bom, tava com medo, gente. Tava achando que ninguém tava gostando. Ninguém tava gostando. Dúvida, vocês estavam cientes dessa campanha? Eu sempre gosto dessa provocação, né? Porque aqui pelo webinar a gente pega um público meio que diferente, às vezes. Tem um feedback pra gente. Claro. Essa campanha deveria ser prorrogada. É muito boa, né, Vanessa? Mas eu tenho uma outra aqui para falar para vocês, tá? Vender, isso mesmo, Rita. Vender. Vender Tóquio, hein? Pelo amor de Deus. Próxima campanha. Essa primeira campanha, gente, vamos lá, né? Aos 60 anos da Tóquio Marine, eu vou sempre ter esse hábito direto ao ponto. A segunda campanha começou também agora. Essa começou agora em 1/10. 1/10. É assim, é a Curtindo a Vida da melhor forma, ganhando prêmios, incluindo uma viagem. Todos os corretores aqui da Tóquio, eles foram divididos em 2 grupos. Grupo que emitiu até 10 mil de produção aqui no último ano, considerando o período de setembro de 2018 a agosto de 2019, e um grupo de corretores desse mesmo período, tá? Acima de 10 mil. Quebramos em 2 grupos, que vendeu até 10 mil e que vendeu acima de 10 mil. No período da campanha, gente, de 1/10/2019, ou seja, já está acontecendo, a 31/12 é a vigência para esses produtos, Vida Homem, Vida Mulher e o Vida Sênior, poderão concorrer a um voucher de viagem, lógico, isso é o final da campanha, né? Mas vão concorrer, na verdade. Vão concorrer, isso. Ele vai participar do ranking, né? São os melhores classificados. Vocês vão ter duas possibilidades, são 2 campanhas em uma, né? No mês, nós vamos selecionar os 10 maiores produtores, né? Vamos assim dizer. Sendo que o primeiro colocado nesse período, ambos os grupos, eu tenho o grupo de corretores que vendeu até 10 mil e o grupo de corretores que vendeu acima de 10 mil. Ou seja, vão ser 2 ganhadores, né, na verdade. Então, nesses dois grupos, o primeiro colocado, do primeiro ao 10º, ganha mensalmente esse cartão Mastercard, para gastar como bem entender. Tá? Só que tem um detalhe, ó, deixei aqui uma observação. São 10 primeiros por mês de cada grupo, desde que atinja uma produção mínima de R$5.000 no mês. Isso aqui é no mês, né? É no mês. Agora, ao final da campanha, os 3 primeiros colocados desses 2 grupos
ganha um voucher CVC para viagem. Ó, o primeiro colocado uma viagem de R$8.000, o segundo 6.000 e o terceiro 4.000. Aqui, ó, só observação, hein? 3 premiados ao final da campanha de cada grupo, desde que atinja a produção mínima de R$5.000. No grupo 1, o grupo 1 tem que atingir 5.000 e o grupo 2, 30.000, líquido. Beleza, gente? Ó, é uma forma de incentivar vocês aí também, garantir as próximas férias, tá? Vamos lá, vamos ver o que o pessoal está me escrevendo. Vamos prorrogar? Por enquanto não, viu, Lucas? Campanha é sempre bom. A Marcela, para incluir o meu e-mail nos envios de campanhas da Tóquio. Marcela, aquele e-mail que você cadastra no site, no portal da Tóquio, é ele que você recebe, tá? Inclusive, é o e-mail que, pelo fato de você ter esse cadastro lá no portal, foi que você recebeu também os treinamentos, enfim, não tem uma campanha diferenciada, tá? Eu não tenho como fazer por aqui. Ó, e não sabia dessa campanha do agenciamento, hein? E o Márcio, vou para Miami. Márcio, se você ganhar, se avisa a gente, hein, por favor. Eu quero ficar de olho. Eu vou ter o prazer de dizer A Marcela já respondeu, né? Vai ver que recebe. Legal. Quero saber, quero ver, hein, Márcio. Vou falar assim, o Márcio viu o nosso treinamento, ganhou a campanha. Eu vou torcer para todos vocês, manda né? foto com V de vida pra gente. A nossa marca, fazer a foto V de vida na viagem, por favor. Opa, pegar aqui comigo, vai ser um prazer se eu puder ter a honra de entregar um dos vouchers, hein? Mas normalmente a área comercial, Koba, deve A gente gosta um pouco de fazer essa parte, mas a gente descobre, Edu. Viajar é sempre bom. Legal. As informações, detalhes da campanha, tá aqui no material junto. Para encerrar a parte da apresentação, gente, legal. Falei muita informação, você me ajudou hoje, né, Rê? Muita coisa. Muita coisa. E sabe que, né, vocês têm abordagem de outras companhias, enfim. Nós estamos com uma metodologia diferente agora, exclusivamente. Vocês que assistiram essa nossa apresentação podem rever o curso, tá? Num aplicativo. A empresa que está nos ajudando, né, nessa novidade, ela chama Under Digital. Hoje à tarde, ou no máximo amanhã pela manhã, ela vai mandar um e-mail para você, só você que viu esse treinamento, né, porque é o seu e-mail, você vai receber, eles vão te orientar a baixar o aplicativo deles no smartphone, você vai ter lá o seu usuário, você vai recadastrar uma senha, você vai poder rever o curso. Todos os detalhes que a gente viu, tirando a parte das campanhas. Tá? É uma forma de que esse conhecimento permaneça aí na sua mente por mais tempo e você lembre da Tóquio Marine por um período maior. O tempo todo. É muito legal esse aplicativo, né? É mais ou menos essa sequência assim. Você vai se logar. Aqui eu estou dando o exemplo do empresarial, porque o empresarial é outro produto também que participa. Aí o que vai ter lá? Vai ter perguntas sobre os assuntos, nós vamos passar um vídeo de uma abordagem diferente daquela que eu fiz hoje, né? Sobre conscientização. Legal, gente? Eu queria uma ajuda de vocês. Pô, recebeu o e-mail, baixa o aplicativo, testa para nós, para a gente perceber que a adesão é alta, podemos até expandir para outros produtos. Então não estranhem, a empresa é a Under Digital. Ela vai se apresentar como uma parceira aqui da Tóquio Marine. E também, gente, tem o grupo de corretores da Tóquio Marine no Facebook. Abre já o seu smartphone, abre a câmera dele ali, ó, posiciona, você vai ver que você vai conseguir baixar pelo QR Code, ó. Eu estou fazendo aqui, ó, dá uma olhada. É imediato. Ele abre o grupo do Facebook. Se você participar do grupo do Facebook, várias informações, as campanhas, por exemplo, a gente lança lá a programação de treinamento, novidade de mercado, muita informação legal exclusiva para esse grupo de parceiros nossos. Fica o convite aqui para vocês participarem também. Ufa! Vamos fazer mais 5 minutos de apresentação, gente, para eu apresentar o cálculo. Aí eu fico mais um tempo aí falando as dúvidas de vocês. Vocês topam? Boa, vamos lá então. Eu vou só ocultar o bate-papo rapidamente. Eu tenho que pôr agora o bate-papo público, né? Vamos lá. Eu quero que vocês escrevam esse aqui. É muita, né? Você vê a reta ficando... Você não sabia que era assim, né? Eu tô acostumada a estar do outro lado. Então, outro ponto legal para esses corretores também em primeira mão. Vocês sabem, né, que essa onda digital está cada vez mais aflorada, né? Tem muitos corretores já usando o seu Facebook, o Instagram, né, o WhatsApp que eu falei,
Mas vocês sabem quão difícil que é você montar uma imagem numa resolução legal, num toque profissional. Com as informações corretas. Com informações corretas. Às vezes, gente, você vai ter que procurar uma agência de marketing, né? Vai pagar caro, às vezes, por isso, porque não é barato. É um trabalho profissional, né? E se a gente pudesse te oferecer isso totalmente gratuito? Você, corretor, usaria? Juliana, Alessandro, Ana, Vanessa, Ronivan. Se a gente pudesse te oferecer gratuitamente isso, e melhor, já está disponível agora para você no portal do corretor. Olha que legal. Se você entrar aqui em Eu Corretor, Comunicação Digital, você só precisa fazer um único passo. Incluir a sua logo. A logo da sua corretora. Você deve ter uma logomarca, imagino eu. Então você vai fazer esse processo aqui, ó. Eu Corretor, vamos de novo, hein? Comunicação Digital, incluir a logomarca. Aí você vem nessa opção aqui, ó, cadastrar nova marca, a sua logo tem que ter essas medidas. Qual que é a dica? Salva num PowerPoint a sua logo, né? Joga lá no PowerPoint e salva em JPEG. Em JPEG, ela diminui a resolução, tá? Você vai subir a sua logomarca, a nossa área de marketing vai dar ok, e aí depois você só vai fazer isso aqui, gente, ó. Comunicação digital, personalização de conteúdo. Olha quanta coisa bacana. Hoje o assunto, né, Rê? É vida individual. Mas temos todos. Temos todos o vida individual. Vai nas apólices, Vanessa. Já sai nas apólices. Inclusive, em qualquer emissão de apólice que é feita pelo portal, sai com a tua logomarca. Olha que nível de personalização que você pode ter, gente. Está aí na sua mão. E além disso, já vai poder sair aqui na logo. Depois, gente, ó, você compartilha por e-mail, você pode mandar para o teu Facebook. Por e-mail, você consegue mandar pelo WhatsApp. Imagina que bonito você fazer essa divulgação aqui, ó. Aqui é só um exemplo, tá? Então, a personalização de apólice, é aqueles que são emitidas aqui pelo portal, tá? Mas a divulgação em redes sociais, olha quantas opções você tem aqui, ó. Comunicação digital, né, ó. Eu coloquei os do Vida, né? Vamos pôr aqui outras artes. Olha, tem muita coisa aqui. Ó, Vida Mulher, mês, né, de Outubro Rosa, enfim. Dá para você aproveitar bastante, tá? Legal. Agora, tem uma outra novidade, que é você ter um vídeo personalizado. Sabia disso? Ó, a opção aqui, ó, personalize seu vídeo. O produto, no momento, desculpa, é o residencial. Vamos ter os outros. Você viu, né? Você coloca aqui, ó. Vou pôr os meus dados. O vídeo, ele vai dar uma falhada agora, tá? Você clicou aqui os seus dados, criar meu vídeo. Procurando um seguro para proteger sua casa? Conheça o seguro Tóquio Marine Residencial e deixa que a gente cuida do seu patrimônio. Falhou um pouco o áudio, é normal. Mas olha que legal o final, gente. Vai com seus dados. O residencial é o primeiro. Vão ter os demais. Fiquem aí já no radar. Como que você pode fazer? Você vem aqui, ó, opa. Ó, cliquei nesse botão, transferir. Você manda para o teu computador, como ele é curtinho, você pode mandar para o teu WhatsApp, manda para suas listas. Então, gente, a tua agência de marketing digital totalmente gratuita, tá? Eu estou falando isso em todos os treinamentos. Se você tem me ouvido nos últimos dias e pretende nos ouvir nos próximos, nós vamos falar bastante, porque isso agrega valor, gente, para a sua operação. Tem que se posicionar nas redes sociais. O mundo digital está aí, é um caminho sem volta. Tem muitos corretores ainda um pouco perdidos, mas vem na nossa carona. A gente juntos vai ajudar você a entrar nesse universo. E bora fazer a cotação? Então, a tela inicial, produtos, vida individual. Cliquei aqui em cima, você vai vir em nova cotação. Clicou em nova cotação e eu vou pedir para preencher seu CPF. E vai lá, por favor. Espera aí, isso, tá ligado já. Espera aí que ele tá falhando ainda. Tá lento. É. Ele tá dando um delayzinho. Vai lá, vai de novo. Porque eu também lembrando que durante essa transmissão, e eu estou gravando, né? Então o processamento do computador tá, aqui tá. Aqui tá. Muito bem. Preencher esses dados iniciais.
Agora a profissão, vocês lembram no início do treinamento, muitos de vocês me perguntaram, Eduardo, cobre tal profissão? Neste momento, você colocou uma profissão que não tem aceitação, na hora de você colocar avançar, ele vai bloquear. Tá? No caso da Rê, ela é securitária, e é o caso da grande maioria de vocês hoje aqui, né? Tivemos o feriado do dia do securitário, segunda-feira. Estamos todos de folga. Perfeito. Vou colocar aqui uma faixa de renda, tá? Avanço. Nesse perfil, ele sugere, ó, então cabe o AP individual ou vida mulher. Por que não abriu o estagiário? Porque a profissão não era estagiário. Colocou o estagiário, ele vai abrir essa opção, então, ali. Tá? Então vamos cortar o vida mulher. Legal? Tá feito o cálculo. É só isso, gente. Então, a opção o prêmio, né, de 794 à vista ou 12 de 69,64. Ele vem uma sugestão Tóquio, que é meio que dobrar o valor do capital, mas eu quero ver que coberturas foram oferecidas para esse perfil. Então você vai ver aqui, ó, editar. Então foi feito R$100 mil cobertura básica de morte, R$100 mil acidental e 100 mil de invalidez. Veja, ele não tem... automaticamente preenchimento de diária hospitalar. Isso. Vou deixar assim, não só para gravar. Nessa configuração, 12,69. Vamos incluir, conforme nós falamos, vamos pôr o vida mulher, aqui, o câncer feminino, perdão. Vamos colocar de câncer feminino, Rê, 30 mil? A título de exemplo, ó, 30 mil. Se eu colocar aqui recalcular, olha para quanto que vai. Ah, pera lá, já tinha doenças graves, pera aí. Já está embaixo. Recalcular. Foi de 60 e... Ele fez uma mudança que eu não entendi. Ele estava com o combo... ele já estava com o combo 3. 3 de 10 mil. Você colocou só... Você aumentou o valor. Perfeito. Eu vou pôr os mesmos 10 mil no câncer feminino para vocês verem que era 12,69, né? Ele aumentou só R$9 para o combo 3, gente. Não, vale a pena o combo. Ou seja, fechar o seguro no combo, modalidade parcelado, ele é bem mais vantajoso. Vamos pôr aí o combo 1. Aqui, lembra conforme nós apresentamos? É só câncer feminino. O combo 1... ele aumentou quanto? R$3. Combo 2, só para vocês verem, né? Aumenta, deve ser 6, imagino eu. 5. Então ele aumenta R$9, gente, com o combo 3. Compensa vender o combo 3. Então essa era a dica comercial que eu queria passar para vocês. Agora, não tem a diária de internação hospitalar, né? Eu vou pôr aqui os R$100, ó. R$100 aqui e vou pôr em UTI também, tá? Vocês verem que também vai compensar. Ó, aumentou, sei lá, ao todo R$12 nessa configuração, com o tamanho e o volume de benefícios, né, que a gente oferece. O pessoal já me falando do agenciamento. Olha o que eu vejo agenciamento. A condição comercial está com comissão 30%. Sem agenciamento. Sem agenciamento, tá? Comissão do produto, até R$60. Agora, 60%, perdão, desculpa. O agenciamento começa daqui em diante, de 1% de comissão a 100% de agenciamento. O que seria esse 100% nessa configuração? É pegar uma das parcelas e receber 100% dela. Agora, uma combinação que eu costumo mostrar nos treinamentos é essa aqui, ó, 30-200. 30% de comissão, mais vitalícia, isso, mais 200% da primeira parcela. Eu posso receber. Você põe aqui recalcular. O que significa? Com 200% de agenciamento, a parcela que é 110, né? R$220 eu recebo, além da comissão. O valor vai para o custo do seguro. Aumenta o custo do seguro, com certeza. Essa explicação foi clara, galera? E esse agenciamento, viu, Marcela, não é só da Tóquio, tá? É um agenciamento, é uma prática de mercado. Lembra bem, estamos em campanha de agenciamento na modalidade de venda cartão de crédito. Então, você pode ter, por exemplo, o agenciamento normalmente, tá, galera? Ele é só no primeiro ano, tá, do seguro. Se vender, vamos lá, cartão de crédito com agenciamento, os 5 anos. Ó, a recomendação não tem algo que possa vir da gente, tá, André? É uma negociação comercial com o cliente.
é você que determina. Se você percebe que o cliente está um pouquinho mais arredio com o preço, tenta reduzir um pouquinho a sua comissão, enfim, para tentar ganhar ele. É igual você faz com os outros produtos. Tá? Porque o vida individual tem um ponto, né, Rê? O cliente não é que nem automóvel sai cotando por aí. Não, a chance maior de vender é para quem oferecer. Acontece dele já ter um seguro, de você oferecer para trocar, você vai fazer combinação de preço e de repente você pode trabalhar aí nessa parte de comissão. Mas realmente é mais uma questão de oferta do que de busca de informação. Ainda não tem, né? A gente espera que ao longo dos anos, conforme as pessoas começarem a contratar mais, pode que lá para frente isso comece a ter comparativo de preço, de produto. Hoje, vale mais o quê? É você, corretor, abordar ele. Vamos fazer uma transmissão rápida só para mostrar aquela etapa da teleentrevista, tá? Que é um ponto muito importante. Então, vamos nessas condições. Vamos só para poder seguir, gente, na modalidade, eu vou pôr aqui o ficha de compensação para o sistema não ficar me pedindo dados, tá? Mas lembrem da campanha. Aqui eu consigo fazer essa simulação. Ó, eu confirmo. Na sequência, gente, vem os dados do proponente. No caso da rede já tem seguro aqui, então vão ver preenchidos, mas pode ser que você pegue, por exemplo, um cliente que não tenha seguro, aí você preenche. Uma dica que a gente sempre fala, né? Tenta vender o online, né? A pólice online, porque, gente, transmitiu aplicativo. Já tá tudo na mão. Já tá na mão. Né? Um custo aí que a gente consegue reduzir. Mas, assim, cada cliente é um cliente. Tem regiões que é mais conservadora. Eu preciso ter a pólice impressa. Beleza, tá aqui. Ó, destino da correspondência, você tem a opção segurado e corretor, tá? E aqui, telefone, gente, do cliente. Não coloque o seu telefone. Por quê? Existe aquela régua de cobrança para os inadimplentes. Quando está aqui o telefone do corretor, é uma chance da abordagem para o cliente que a gente deixa. Então é legal ter o e-mail do cliente, é legal ter o telefone dele, porque a nossa área de cobrança tenta todas as formas de cercar e avisar ele. Às vezes aconteceu dele não pagar uma parcela. Então essa já é uma dica. E você pode acompanhar pelo portal o cliente inadimplente. Também, perfeito. Ó, aqui agora, galera, vamos avançar. Ó, o celular não é válido. Põe o seu celular, por favor, Rê. Aqui, ó, porque ele tem essa inteligência. Porque se você colocar seu celular, ele vai bloquear também, tá? Muito bem. Avanço. Acho que agora ele vai deixar. Beleza, ó. Legal. Ó, caro corretor, informe corretamente os dados dos beneficiários, pois eles serão confirmados na teleentrevista. Aí você cita quem você quiser. Eu não vou entrar hoje, gente, até por questões de horário, sobre beneficiários, tá? Porque o beneficiário é um desejo do próprio cliente. O que eu gosto de comentar, Rê, é quem tem impeditivo legal, ainda a questão de amante. Amante, quem é casado legalmente deixa amante, há casos ainda disso. Pode ser que lá na frente, mas se colocar o nome aqui, ele não vai impedir aqui. Pode dar problema lá na frente. Lembre-se bem, não ter um impedimento legal. Eu posso deixar para quem eu quiser? Pode. Eu posso deixar em branco? Não. Tem que incluir o beneficiário aqui. E dá para incluir mais de um. Tá? Você vem com a setinha aqui, ele habilita os demais campos. E não existe a possibilidade de falar, quero deixar para os beneficiários legais. Não existe essa possibilidade. Beneficiário legal, gente, traz um... Ao invés de você, tá vendo? Toda aquela abordagem do início, ela cai por terra. Porque aí vai ter que esperar o inventário. O inventário vai definir quem são os beneficiários. Então toda aquela agilidade, aquele apelo, né, do programa financeiro de imediato, às vezes o inventário, gente, leva anos. Às vezes a pessoa não vai ter nem o dinheiro, né, para colocar da entrada no inventário. Entendeu? Então lembra da nossa abordagem no início. Tá? Não deixar as pessoas que necessitam do apoio financeiro desprotegidas naquele pior momento. Tá? Salvei. Muito bem. Era isso. Né? E agora é a transmissão propriamente que o sistema não vai deixar, porque eu estou no robô de teste, ao contratar. Conseguimos, então, dar um overview geral de tudo que precisava ser falado. Então podemos ver todas as dúvidas, tá? O pessoal queria ver de novo, desde o início, o Cid Morita. Olha, Cid, dá só uma olhada. Eu entrei aqui, ó, produtos, vida individual, nova cotação, estes são os dados. Deste dado, Cid, ele passa direto para a tela do cálculo, tá?
Ó, é possível colocar um link na página da corretora, na web, para que o próprio cliente efetue o cálculo para o vida, acidentes pessoais, individual e o AP estagiário, sim, é possível, Paulo. Para os APs você pode colocar. Para o individual, por enquanto não, mas a gente já está trabalhando para isso. Isso. Eu vou parar agora, gente, de novo a apresentação. Vai sumir esse bate-papo aqui para eu voltar aquele histórico que eles deixaram, né? Para nós. Ficou alguma coisa. Ficou alguma coisa pendente. Turma, é o seguinte, quem tem compromisso, eu já concluí aqui o treinamento, eu vou ficar mais alguns minutos aqui com a Regiane só para tirar as dúvidas. Eu já deixo o meu agradecimento, fiquei muito contente pela participação de todos vocês, tá? E é isso. Aqui vamos ver então algumas dúvidas, deixa eu ver. Câncer de pele, acho que isso aqui não tinha ido, o vídeo depois. Ó, dessa daqui a gente já falou, né? Então é daqui em diante. Vamos lá. Dá para ver o vídeo depois, está sendo gravado, eu comentei. Câncer de pele não tem, isso. Esse aqui nós já falamos, o material, conexão. Ó, o material em PDF, Luiz Eduardo, você vai receber, tá? Dá para você ver. Legal. Na análise da proposta, se pedem os exames, então na análise da teleentrevista só vai pedir exame, Pode, Vanessa? Pode ser que peça, tá? Se o status voltar como inconclusivo. Posso pedir beleza? Exames para comprovar aquilo que foi dito. Legal. Estou vendo algum que a gente já falou. Ó, se o segurado atrasar o pagamento da mensalidade, ele perde direito ao valor contratado, exemplo, venceu o dia dessa parcela e não pagou. O dia 30 veio falecer. Perde. Porque se ele fez parcelado, como o parcelamento, Vanessa, ele é em 12 vezes, não tem proporcionalidade, né? Ou a proporcionalidade é bem pequena, né? Na verdade, se ele tiver em atraso por alguns dias, possivelmente a gente vai dar andamento no processo e vai cobrar essa parcela na finalização. Alguns dias. Se ele tiver a 45 dias úteis atrasado, vai ser cancelado o seguro, não tem como reativar, não tem como utilizar a teleentrevista, tem que fazer todo o processo novamente, tá? Então, assim, tem essa tolerância de poucos dias. De alguns dias. De alguns dias. Okay. Poucos dias também, às vezes alguma eventualidade, não sei. Faz sentido o que você está me falando, tá? O que mais? Quais coberturas ficam após 5 anos? As coberturas se mantêm, a gente só retira as coberturas quando na idade do vida sênior. No Vida Homem e Vida Mulher, quando ele faz 66 anos, ficam as coberturas morte acidental e a invalidez total ou parcial por acidente, tá, Raniele? Mas, se no meio da vigência ele fizer 66 anos, eu não mexo. É só na renovação seguinte. Esse é o diferencial da Tóquio, tá? Em caso de doença já existente, pode ter aceitação. O cliente que teve câncer de útero é avaliado, Rafael. Nós comentamos bastante disso, tá? Ao longo da apresentação. O AP estagiário pode até ser contratado pelos pais do estagiário sem ficar esperando a empresa a qual ele vai estagiar. Vai estar nominal ou estagiário. Depende do contrato, né? Então, mas vai estar nominal ou estagiário. Se a empresa aceitar que ele já venha com seguro, sim. Sim. Ok. O pessoal falando do link, né, que é bom e prático, é bom, assim, a lição de casa do link para você fazer teu cálculo ou no seu site, ou poder mandar pelo WhatsApp, a lição de casa é procurar a sua sucursal, por favor. O pessoal falou que faria adesão, né, perguntaram aqui, RC ônibus, você pode me ajudar, hein, o seguro de vida dos passageiros. Na Tóquio temos algum produto que atenda? Tem o AP passageiro. Tem AP passageiro. Qual que é o canal, então, para ele procurar? Fala com a sucursal ele direto? Ele pode, dependendo do desenho, ele pode, pelo próprio portal, tem como fazer uma cotação, tem lá todos os pedidos. Posso abrir aqui para ele ver? Ó, Kélio Duarte, você está online ainda? Deixa eu perguntar, você está online ainda? Quero ver, porque a gente mostra rapidamente, né? Um outro produto, é bom, né? Essa oportunidade. Ele respondeu, tá aí, Kélio? Se você tiver, me responda agora, nesse exato momento, que aí eu abro aqui e ele mostro, tá? Ele deve ter desconectado, deixa eu ver se ele saiu. Ele saiu, uma pena, senão... ele desconectou. Então a gente ia mostrar para ele, ó. Então o Kélio Duarte, ele perguntou se a gente tem aquele seguro do AP passageiro, tá? O RC ônibus AP passageiro. Tem, dá para cotar diretamente no portal.
Que mais? Deixa eu ver. O passo a passo para assistir os treinamentos. Na verdade, Marco, você recebe programação todo mês por e-mail, tá? E ela também sobe no portal do corretor. É clicar nos links e fazer a inscrição, é normal, tá? E a gravação a gente sempre manda para o pessoal que se inscreveu nesses treinamentos. Olha, tem diferença de preço de seguro por atividade? Acho que muda sim, né? Tem pelo sexo, pela atividade. Por idade, sexo, é certeza que tem, né? Idade e sexo variam também até as coberturas. Esse teste eu vou descobrir. Isso. Eu acho que talvez tenha influência o Alessandro na aceitação do seguro. Não, na aceitação tem influência. Perfeito. Tá? Seguro de vida acima de 70 anos é um diferencial da Tóquio. Excelente produto. Legal, Isso. Mônica. Olha, eu tenho um cliente com 64 anos que entrou com seguro de vida esse ano com um capital de 1,5 milhão. Quando terminar a vigência, vai reduzir? Puxa, Marina, essa pergunta que ter visto no treinamento. Não há redução do capital, Marina. Há redução daquelas coberturas. Então, se você começou com 1,5 milhão, vai até, mantendo a pólice vigente, que ele viva até o passe de 100 anos. Vai manter, tá? Não tem problema. Pode repetir, o pensagiário nós já falamos. Olha, o pensagiário, caso o cliente esteja ingressando na faculdade, mas tenha outro emprego, com outra profissão, porém o seguro é exigido pela faculdade. O fato de ele ter aquele seguro já serve. Eles querem um seguro de vida. Uhum. É que o produto a pensagiário ele é desenhado para um público que financeiramente está começando, né? Ele é baixinho. Ele é baixinho, isso. Mas o ideal é fazer, se ele não tem seguro, bom, faz já. É que ele está preocupado com a profissão, pode fazer como estagiário. Pode fazer, se ele não for tem. estagiário. Tudo bem enquadrar o cliente como estagiário? Tudo bem, Juliana. Se ele for estagiário. Isso. Olha, assistência funeral do Vida P pode ser para morte de qualquer causa ou só por acidente? Nós explicamos, A né? partir de 6 meses. Depois de 6 meses por qualquer causa. Travou. O familiar tem que contratar para estender para a família. Falando de assistência funeral, não. O CPF do segurado, vida homem ou vida mulher, ele é extensivo para cônjuge e filhos, automaticamente. Seguindo essas regras como nós falamos. Já. Travando. Um link para consultar farmácias conveniadas, Kelvin, aí tem que acessar o site que eles orientam vocês, tá bom? Muito bem. Não é resgatável e a Tóquio não tem esse produto por enquanto, tá? Karine Mendonça. Muitos dos que estão falando aqui, legal, viu? Vantagem. Falamos todas as dúvidas praticamente, viu? Olha, galera, até pelo horário, já são 11h59, né? Agora é a hora do almoço. Caramba. Você viu quanto a gente ficou, né? Foi bem produtivo hoje. Então eu deixo agora o meu abraço. Eu vou fazer aqui o encerramento então oficial. Te agradecer a participação hoje aqui conosco, tá? E é isso, turma. Nós encerramos o calendário do mês agora. Vocês já vão receber o calendário de novembro, com uma programação bem diversificada também. Eu espero aí poder interagir com vocês também nos próximos meses. Espero que vocês tenham gostado deste modelo de apresentação. Legal? Um abraço para todo mundo. Obrigada, e nos pessoal. vemos nos próximos encontros. Um Até, abraço. turma. Tchau, tchau. Valeu.